Potências infinitas, bom dia! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, nosso preceito aí diário, né gente, do dia 27. Estamos aí novamente na reta final do mês de abril, né? Novamente porque nós estamos aqui desde dezembro aí estudando esses preceitos para nós termos aí cada dia uma vida melhor na nossa vida. Porque tudo, gente, começa na nossa mentalidade. Tudo começa como nós acordamos. Então, por que eu faço isso 6 horas da manhã? Porque muita gente tá indo trabalhar. Então, de repente você tá tomando um café, de repente você tá se arrumando, né? Então, nada melhor do que nós acordarmos com este sentimento de gratidão, com este sentimento de que o nosso dia será mais um dia abençoado na nossa vida, né? Então é isso que eu falo para vocês. Nós estamos aqui estudando e plantando novas sementes no solo fértil do nosso subconsciente. E com isso é o nosso subconsciente que faz o contato com a mente cósmica. Não é aqui o nosso consciente. O nosso consciente, ele escolhe o que ele quer, mas o que vai se manifestar é o que está dentro do subconsciente. Então, se você tem lá muitas ervas daninhas, né? Muitos, eu não sei como que fala nas plantações, mas os bichinhos lá comendo, né? Vamos dizer assim, que não floresce, né? Não se manifesta aí coisas boas na sua vida, é porque você tem ainda algo que está dentro de você e que não está deixando manifestar aí. Agora você pode estar perguntando, Cris, mas eu já estou aqui com você desde dezembro e pouca coisa aconteceu na minha vida. Então, gente, mas desde quando você está aí com esses pensamentos? Né? Então, eu não falo que você tem que ficar limpando e ficar pensando no que aconteceu. Não! É daqui pra frente. Mas o que você criou lá atrás, ele precisa se manifestar de alguma forma. Ele não vai deixar de manifestar, só que vai manifestar de uma forma mais harmoniosa, de uma forma aí, porque você já está plantando as sementes boas, né? As sementes aí que estão congruentes com seus sentimentos. Então, quando você pensa que a tua plantação tá lá linda, maravilhosa, cheia de belos pensamentos, cheias de... E as ervas daninhas estão diminuindo cada vez mais. Então, é um processo. Admire, aceite o processo que você está passando aí. Não foque no resultado. Eu, por muitos anos, eu ficava focada no resultado e olhando para o outro, que o outro estava lá na frente e eu estava lá atrás. Então, o que aconteceu com a minha vida? Eu ficava comparando e perguntando o que eu estou fazendo de errado. Eu não fiz nada de errado. E lembre-se, o nosso ser interior, a nossa potência infinita, não olha para trás, é só para frente. Então ela não fica julgando, Deus não fica julgando você pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. É nós que nos julgamos, é nós que nos criticamos, é nós que nos condenamos, não é Deus. Não é Deus, não é nossa potência infinita, não é o nosso ser interior, não é a mente cósmica, não é o universo. Tá bom? Coloque isso na sua cabeça e leve isso para o seu dia hoje. Eu sou filho de Deus, abençoado, e a minha vida será cada dia mais abençoada a partir de agora, porque eu só tenho pensamentos bons, eu só crio o belo, harmonia, perfeição na minha vida, e tudo que eu faço, penso e falo é orientação de Deus na mais perfeita ordem divina, tá bom? Vamos lá para o nosso preceito do dia 27? A matéria tem sua razão de existir somente como condição básica da vida espiritual.
O homem que nasceu como a suprema e mais perfeita autorrealização da vida de Deus possui dentro de si o estágio animal, mas desenvolvendo-se ainda mais, transcende esse estágio. Assim sendo, a sua dignidade aumenta à medida que ele supera o seu aspecto animal. Ele é tanto mais sublime quanto mais se eleva espiritualmente, superando o apetite e o desejo sexual. É por isso que Cristo, Sakyamuni e Sócrates são respeitados e admirados. Nos estágios da vida do homem, o desejo carnal e o apetite são necessários apenas como condição básica da vida espiritual. Assim como na Terra, a aglomeração de minerais é necessária como base para a existência dos vegetais, dos animais e do próprio homem. Então, olha o que ele está falando aqui, né? A matéria é somente para nós, é uma condição básica da vida espiritual. Então, ele tá falando aqui esses dias todos, né, gente, de como o homem é sublime, mas que existe assim, ele e a matéria têm que andar juntos. Tem uma... o que ele está querendo dizer aqui, que ele fala nesses dias todos que ele está falando, né? Sair aí do desejo sexual e do apetite, porque a maior parte das pessoas, gente, está aqui na base da pirâmide, que é a pirâmide de Maslow. Então, é a comida, o desejo sexual. Então, conforme você vai subindo nessa pirâmide, você vai chegando à iluminação. Tá? Então, quando a maior parte do ser humano ainda está aqui na base da pirâmide, no primeiro degrau, então por isso que ele fala que tá aí ainda com desejo sexual, ainda com aquele apetite, né, que come, acha que tem que comer, né, e acha que tem aí procriar, né, e mesmo assim aumentando aí os seus desejos, né, o seu apetite. Então ele não evolui, ele só fica aqui achando, ele fica no modo sobrevivência, achando que a matéria é que vai saciá-lo. Então, por isso que ele está falando aqui, né? A maior parte do ser humano, vou falar novamente, está na base da pirâmide, no primeiro degrau. E o primeiro degrau é o quê? O desejo sexual, a procriação e a sobrevivência, o alimento, porque você fica correndo só atrás aí do dinheiro, da matéria, das coisas materiais. Não tô falando, como eu já falei para vocês, não tô falando que é para ser pobre. Não, Deus não nos colocou aqui para sermos pobres. Não, Deus nos colocou aqui para vivermos felizes e alegres, mas também viver do espírito, do alimento espiritual, do alimento da alma. Então, quando ele fala isso aqui, às vezes a gente pode até achar, né, que não é nada disso. Deus, nós somos a autorrealização de Deus. Deus só criou o bem, só criou o belo, só criou a harmonia. E nós somos tudo isso. Mas quando nós nos colocamos ali em comparação com a matéria e ainda continuamos aí vivendo aquele instinto animal, que acha que é só a procriação, que é o desejo sexual, o desejo carnal, e o alimento, é onde nós ficamos aí somente na base espiritual, né? Então não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, que é muito diferente de religião, gente. É muito diferente. Eu não lembro, eu acho que eu já comentei uma vez com vocês aqui, que quando eu frequentava a Umbanda, já frequentei vários lugares, já frequentei, tá, gente? Nunca me, vamos dizer assim, aprofundei, porque não chegava uma hora que não conectava mais. Então, eu lembro que uma vez o Calunga, né, quem conhece aí vai saber, falou assim pra minha sobrinha, a Umbanda é só um pedacinho aqui, ó, do nosso dedinho. É essa unha aqui, esse pedacinho de unha. Todo o resto é espiritualidade.
Então, quando a gente entra aí na religião e fica só focado naquilo, achando que todo o resto está errado, você já está em incongruência, em desalinhamento com o seu Deus, porque Deus não julga quem está certo e quem está errado. Não julga. Até olha só o que aconteceu, veio uma amiguinha da Valentina aqui no sábado, e eu falei assim, filha, vamos na igreja, né? Ela falou, mas a Lorena tá aqui, a Lorena acho que é de outra religião. Eu falei assim, mas a Seixonoe não exclui ninguém. Então, olha só, né? Porque lá na escola onde ela estuda, eles são de outra religião e eles seguem muito isso, né? Mas como a Valentina já tem uma base aí, né? Que eu sempre passo para ela, que é um Deus maravilhoso, que Deus só quer o nosso melhor, que Deus não pune, né? Então ela já tem um entendimento aí. Mas eu achei interessante porque ela falou isso, né? Aí eu olhei para ela e falei, mas a Seixonoe não exclui ninguém. Você nem precisa deixar a sua religião de lado. Você pode continuar indo aí onde você vai e vai na Seixonoe. São palestras, são preleções para a gente abrir a nossa mente de que nós somos filhos de Deus, abençoados, perfeitos. Gente, quando você internaliza que você é filho de Deus e tem todos os atributos de Deus dentro de você, a sua vida, ela não anda, ela deslancha, ela corre, ela é que nem uma avalanche, entendeu? De tão lindo que acontecem as coisas na vida. Então, como eu falo para vocês, né, gente, tudo na minha vida acontece na mais perfeita ordem divina e tudo que eu faço prospera, dá lucro e ajuda as pessoas. Por quê? Porque nós estamos aqui para sermos felizes, alegres e aproveitar a vida com muita liberdade, mas também com responsabilidade, né? Então a gente precisa sair aí dessa base da pirâmide para a gente se elevar e ter aí tudo o que nós desejamos. Nós somos criadores. Criadores. Deus nos colocou aqui nesse mundo para nós criarmos coisas maravilhosas. Eu não sei se vocês estão acompanhando a leitura aqui do Pense e Enriqueça, que eu falo que ele transita aí pelo mundo material, né? Pelo mundo fenomênico aqui, o mundo intelectual e o mundo espiritual muito bem. Então a gente tem que separar sim, tem que separar, mas saber quando você está no lado aqui da sabedoria infinita de Deus e quando você está aqui no intelecto, no conhecimento da vida fenomênica. São coisas diferentes. A sabedoria, ela vem de Deus e da sua vivência e da sua experienciação com Deus. O conhecimento vem de estudo das matérias aqui fenomênicas, mas a sabedoria vem de Deus. Cris, mas o conhecimento não vem de Deus? Vem também de Deus, mas a sabedoria, gente, ela é muito maior. Deu para vocês entenderem? O conhecimento, você fica aqui só na matéria. Então você pode criar sim na matéria, mas é uma coisa que é muito esforço. Você faz algo você fica correndo atrás, né, para dar certo. E quando você cria aqui no mundo mental, no mundo de Deus, você não sai correndo atrás de nada. As coisas correm atrás de você. Vem aqui, que é para você, isso daqui é para você, isso daqui. Deu para vocês entenderem a diferença? É assim, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui o nosso preceito. Dia 27 de abril. A matéria tem sua razão de existir somente como condição básica da vida espiritual. O homem que nasceu como a suprema e mais perfeita autorrealização da vida de Deus possui dentro de si o estágio animal, mas desenvolvendo-se ainda mais, transcende esse estágio. Assim sendo, a sua dignidade aumenta à medida que ele supera o seu aspecto animal. Ele é tanto mais sublime
quanto mais se eleva espiritualmente, superando o apetite e o desejo sexual. É por isso que Cristo, Sakyamuni e Sócrates são respeitados e admirados. Nos estágios da vida do homem, o desejo carnal e o apetite são necessários apenas como condição básica da vida espiritual. Assim como na Terra, a aglomeração de minerais é necessária como base para a existência dos vegetais, dos animais e do próprio homem. Então, leve isso com você hoje, que tudo que nós temos aqui, né, o apetite aí, o desejo carnal e o apetite são condições básicas para uma vida espiritual, tá bom? Então, leve isso com vocês hoje. Pense a respeito, leia aqui mais uma vez, tá bom? Internalize esse conhecimento, busque ultrapassar este degrau. E tenha muita fé, gente, tenha muita fé. Vamos trabalhar aqui mais a nossa fé. Lembra que eu falo para vocês que as afirmações bíblicas, elas penetram nas nossas células. Elas são aí a nossa base, de onde nós viemos. Então, quando você fala alguma afirmação bíblica, simplesmente aquilo vai entrando em você. E conforme você vai repetindo, mais ela vai penetrando aí no teu cérebro, na tua mente subconsciente, e vai aumentando cada vez mais a sua fé em você e nos seus desejos. Tá bom, gente? E mais uma coisa aqui, o link eu vou deixar aqui na descrição daquela coleção de Neville que tá maravilhosa. Eu já falei pra vocês que eu tô tendo muitos sonhos aí premonitórios e aquilo expande de um jeito a sua fé, o seu conhecimento. Gente, é incrível. Clique aqui no link da descrição para vocês conhecerem, né? E aí também veja lá a playlist de Neville aqui do canal. Veja se faz sentido para você, tá? E aí você volta lá para você ter mais conhecimento e expandir cada vez mais a sua mente aqui e continuar aqui comigo, né, gente? Porque eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Potências infinitas. Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do universo. Até amanhã com o preceito do dia 28 de abril. Estamos aí na reta final. Até lá!